A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs e amigos que estão se inscrevendo ou visualizando, acompanhando, assistindo o canal que começou agora, que é o Crescendo na Graça, mas espero em Deus que esse canal tenha muito futuro, porque é um canal não de autoajuda, mas como ouvi uma vez certo pastor dizer, de ajuda do alto para os nossos dilemas. Essa é uma continuação de uma série que eu comecei falando sobre adoração. O drama da mulher em Samaria, que perguntou para Jesus qual é o lugar de adoração, é o Monte Gerizim ou é lá embaixo em Jerusalém no templo? Jesus diz, que a hora chegaria e que já era chegada, em que Deus olharia dos céus e procuraria os adoradores, que eram aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Então ele quebra com essa ideia de local geográfico sagrado, e ele vai olhar para uma pessoa, ele vai procurar do céu as pessoas que estarão em espírito e em verdade. Aí eu fiquei de definir espírito e em verdade, porque é muito fácil a gente sair repetindo essa frase. Os adoradores adoram em espírito e em verdade. Porém, é difícil você, quando alguém chega em você e pergunta o que é adorar em espírito e em verdade. Então, a primeira definição, que eu entendo mais simples, era de verdade. Então eu inverti espírito e verdade. Verdade nós já explicamos, e faltou explicar espírito. E algumas coisas aconteceram comigo, o vídeo está chegando um pouco atrasado, mas está aí, tá? Para isso nós vamos nos basear numa leitura do apóstolo Paulo a Timóteo, em sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 em diante, diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. O Senhor, porém, assistiu-me e confortou-me, para que fosse cumprida por mim a pregação, e ouvissem todos os gentios, e assim fui livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má, e me salvará, fazendo-me entrar no seu reino celestial. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com adorar em espírito e em verdade. A história de Paulo vai nos mostrar o que é, na verdade, algo dramático que aconteceu lá no Éden. O que acontece no Éden é que Deus, quando decide coroar a criação e fazer o homem, ele pega do pó da terra, faz o homem, sopra na sua narina, diz que ele soprou o espírito e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente a partir dali. E Deus havia dito, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Hoje em dia, os homens, alguns cientistas, algumas pessoas na escola estão acostumadas a dizer que o homem é um animal racional. Já a teologia, ela vem rejeitando essa ideia, dizendo, não, Deus cria os animais com uma característica e não é a razão simplesmente que difere o homem dos animais. Na verdade, o homem tem muito mais do que a razão para o diferir dos animais. O homem, na verdade, é feito à imagem e semelhança de Deus, que em teologia é conhecida como a doutrina do imago Dei, imagem de Deus. Então o homem, ele, ao ser criado, ele tem isto. E aí nós precisamos entender que ele tem um corpo, o conceito de corporeidade. Deus lhe dá um corpo feito da terra, porque o homem iria viver exatamente na terra. Então é através do corpo que nós recebemos informações do mundo externo, deste mundo terreno, através dos 5 sentidos. Com a visão nós vemos,
com o paladar diferenciamos os gostos, com olfatos diferenciamos os cheiros agradáveis e desagradáveis, se a comida está boa para alimento ou se ela já estragou. Com os nossos ouvidos sabemos se algo está perto, está longe, conseguimos dimensionar distância. E com a nossa pele, que é o maior órgão do corpo, o nosso tato, podemos perceber o mundo. Deus dá ao homem este corpo. E dá para o homem uma capacidade, sopra nele o seu espírito, que é a capacidade de agora ele ser um ser autônomo, parecido com Deus. Tem quem diga que porque no original hebraico ruá é sopro, fôlego de vida, que é apenas o oxigênio. Mas é lógico que nós sabemos que não é só isso. Pois se uma pessoa morresse, bastaria colocá-la num balão de oxigênio e o defunto levantaria. E pode ser o oxigênio mais puro do mundo. Quando a pessoa morre, morre. Não volta mais. Então o que Deus sopra no homem é uma ligação do homem com Deus, sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele coloca dentro do homem uma vida espiritual para que o homem possa estar vivo e estar ligado com Deus. Essa seria um segundo sensor. O primeiro sensor é o corpo, com 5 sentidos para nós percebermos o mundo. Um segundo sensor seria o espírito, para que Deus pudesse falar com o homem, para que Deus pudesse se aproximar do homem, para que Deus desse informações para o homem. E o homem, dentro dele, cria aquilo que a Bíblia descreve como alma vivente, que é a junção dos dois. Ele recebe informação do mundo exterior, visível, e do mundo invisível. E a sua alma vai processar essas informações, dando aquilo que nós conhecemos como o eu do ser humano, o self do ser humano, a personalidade do ser humano. Isso eu ainda estou trabalhando com o ser humano ainda puro, que não havia cometido nenhum pecado. Então ele tem um eu puro, ele tem um eu perfeito, ele come de todas as árvores do jardim, mas para a árvore mesmo que lhe dava a vida, era uma árvore especial que estava plantada no meio do jardim. Como já dissemos aqui antes, 2 árvores são plantadas, uma o homem comia para ter vida e vida eterna. Então o homem não tinha alguns aspectos que hoje nós encontramos como o instinto animal. Hoje é até justificável que se diga que o homem é um animal racional, quando não temos conhecimento disso tudo. Porque o pecado desfacelou muito essa coisa que o homem tinha de espiritual. O homem era corporal e era espiritual. E isso vivia em uma harmonia perfeita no Éden, esperando Deus todas as tardes vir falar com ele, experimentando da árvore da vida. Deus coloca uma mulher para se relacionar com o homem, para crescer, para multiplicar a terra. E diz, iniciar o homem com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aquele ato, o ato sexual, no início, antes do pecado, era algo muito mais do que apenas prazeroso. Era algo muito além de algo carnal. Era algo espiritual. Era algo sagrado, porque o homem não tinha o instinto animalesco. Não havia animalidade no ser humano. Havia um prazer sagrado. Tanto é verdade que nas religiões pagãs, pós-pecado, o sexo é usado em toda a religião como um meio de catalisação de energia, como um meio de cultuação, a prostituição. E aí vem os desdobramentos daquilo que a Bíblia não diz, da relação do homem com homem, da mulher com mulher,
de 3 homens e uma mulher. E tudo isso acontece nesses cultos onde tem uma sacerdotisa, um sacerdote, no culto que não é o culto que nós conhecemos como culto cristão. Então podemos afirmar que eles encontram sim e descrevem sim que o sexo é muito mais do que animal. Tem algo de sagrado. Tanto é que Paulo vai dizer depois que nós que somos o templo do Espírito Santo não podemos nos juntar à prostituta, porque como é que pode? Ele está escrevendo na igreja de Corinto, onde ele diz aos irmãos em Corinto: vós ainda sois carnais e não espirituais. Então ele vai dizer para aquele povo que tinha uma mulher em casa, mas se unia com a prostituta, de que como é que você quer adorar a Deus? Porque agora não é mais no templo que se adora, você adora com o seu ser, e você junta o seu ser a uma prostituta, profanando o templo do Espírito Santo. Então o sexo é elevado a uma condição sacramental, algo sagrado, que no início era muito mais relevante. Tudo isso porque nós encontramos vários debates: o sexo era só para procriação, o sexo era só para prazer. Isso é uma discussão rasa, se nós levarmos em conta que não havia vida animal no homem. O homem não ficava morrendo de fome, o homem não ficava morrendo de cansaço, o homem não ficava morrendo de desejo sexual. Pelo menos eu compreendo assim. E aí você pode dar sua opinião aqui no canal, todas elas são válidas. É a minha compreensão. Mas quando o homem desobedece a Deus, o que acontece? O homem, ele ganha contornos, ele é distorcida a imagem e semelhança de Deus na vida dele, e ele ganha contornos animalescos na sua psique. Ele é agora um homem. Caim passa, por causa de uma oferta, odeia o seu irmão. O homem nunca tinha experimentado ódio. Agora o homem odeia. O homem agora ele passa a ter medo, que é um instinto de proteção. O homem passa a desejar não somente a sua mulher, mas outras mulheres, e a mulher outros homens, porque agora ganha-se instintos animais. O homem ganha pulsões animalescas quando ele comete o pecado no Éden. E aí o homem vira um homem extremamente problemático. Extremamente problemático. E aí os filósofos vão tentar definir o homem. O que difere o homem do animal? Qual é o sentido do homem existir? Qual é o propósito do homem existir? E aí vai abrir, porque o homem ganha instintos animais. Você junta isso com o darwinismo, você criou a evolução das espécies. Mas como a minha área é mais a área filosófica e psicológica, Freud vai dizer que o homem nasce com o id, que a definição desse id é pulsão pura. O homem nasce puramente instintivo. Ele é puro libido. Libido sexual. E para Freud, libido sexual não é só relacionado à relação sexual. É relacionado a toda a pulsação de vontade de realizar algum tipo de desejo e algum tipo de prazer. Ele vai dizer que o neném, quando nasce, ele estava no estado pleno, no útero da mãe, e quando nasce, a mãe vai pegá-lo e vai colocá-lo num peito. E quando ele der a primeira mamada, aquilo fica gravado na sua consciência, e aí fica o registro do prazer. E aí o homem vai passar a sua vida inteira buscando prazer da primeira mamada, mas nunca vai encontrar, porque a primeira mamada nunca se repete. Então ele é sempre um homem insatisfeito. Ele é sempre um homem que não tem satisfação. E ele vai descrever outras fases anal, fase de latência, enfim. E depois ele vai dizer
que tipo de adulto o homem pode se tornar se seguir algumas dessas pulsações. Se uma marcar mais do que a outra, ele se tornará X ou Y. É por isso que a psicanálise se baseia em dizer o que aconteceu com você na infância, para tentar fazer uma construção. Melanie Klein, que é seguidora de Freud, vai contradizer o pioneiro da psicanálise, vai dizer que o neném é pura angústia quando nasce. Quando nasce o bebê, ele não sente prazer nenhum, ele sente que vai ser atomizado. É a sensação de aniquilamento, segundo o conceito kleiniano. Que o bebê sente que vai ser destruído. E a mãe vai dando peito para ele, ela vai criar a ideia do seio bom, seio mau. Então, o ser humano ele é cheio de perseguições, cheio de traumas, cheio de angústia, e ele vai criando mecanismos de defesa para lidar com a angústia. Mas se você pega Freud e pega Melanie Klein, são dois lados da mesma moeda. O bebê, em busca do prazer, está fugindo da angústia. E esse bebê, que para ela é pura angústia, de alguma forma está tentando se defender da angústia, tentando também procurar o prazer. O fato é que a psicanálise, ela diz que o homem ele é puro id. Só que aí acontece dentro da cabeça do homem uma instância que se transforma em ego, que quer dizer é algo que impede o id de cumprir todos os seus desejos prazerosos. O homem só não é um animal. A ideia é assim, o homem não faz uma suruba em praça pública, se bem que nós estamos vivendo em dias complicados, que isso pode acontecer em algumas passeadas. Mas o homem não acorda na rua e vai para uma praça pública fazer uma suruba. Por quê? Porque diz que vontade não lhe falta, mas ele tem uma instância dentro dele que é chamada de ego, eu, que é um senso de noção que ele tem. Vai dizer, não, o id pode acontecer, mas dentro de padrões diferentes de um animal. E ele vai dizer que tem o superego, que são as leis da sociedade que ainda exprimem mais o id. Então o homem é sempre um homem com dores, é sempre um homem sofredor, porque dentro dele existe um animal querendo sair. Mas a sociedade reprime, o seu próprio eu reprime, o que sua mãe ensinou lhe reprime. E aí quando a escola de Frankfurt vai tentar fazer uma dialética com Freud, eles chegam à conclusão de que o homem só vai ser feliz a partir do momento que liberar o id, que é acabar com todas as regras, religião, família, escola, tudo que é moralidade precisa ser destruído, porque o mundo caminha, esses filósofos neomarxistas entendem que tudo isso foi uma construção social, que a gente precisa derrubar tudo e deixar o homem entregue a si mesmo. Rousseau diz isso, que o homem entregue a seu estado original, ele seria totalmente bom, mas a sociedade vai colocando as pressões sobre ele e ele se torna um ser corrompido. Sabemos que, em parte, isso é verdade, porque o homem realmente ganha esses contornos animais. Mas ele não vai ser feliz colocando tudo isso para fora. O evangelho é contra isso, porque ele não é apenas um id bloqueado. Ele não perdeu a imagem de Deus, apesar dela ser uma imagem que ficou distorcida. Então é lógico que o homem tem medo, tem frio, tem desejos, tem vontades, tem ambições. Agora ele se tornou um ser complexo. Só que ele tem dentro de si algo que o Edmund Husserl, filósofo, diz que é o espírito. E a Bíblia, no hebraico, também concorda com essa ideia, que a ideia plena de espírito é consciência. Paulo vai falar em Romanos 12 que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Então a parte espiritual do homem é a sua consciência. Espírito na Bíblia
é consciência pura. É a instância onde o homem se liberta dos seus instintos animais. Sabe, você não é dominado nem por medo, nem por desejo, nem por pulsão. Você não é dominado por uma comida gostosa, pode te colocar um banquete. O homem pode decidir jejuar. Dizer, eu vou fazer algo que é contra o meu corpo. O meu corpo vai pedir. É um animal que vai pedir. Mas você consegue dizer não. Essa é a instância pura do ser humano. Jesus vai dizer que o ser humano ainda tem dentro dele, quando ele diz em espírito e em verdade, uma instância pura que pode compreender a verdade. E que nós só conseguimos adorar a Deus através dessa instância pura que capta a verdade de Deus, mas isso só pode acontecer depois da aceitação de Cristo Jesus e de uma vida inclinada para o Espírito. Paulo conta o seu drama em Romanos 7, dizendo, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Com a minha mente eu quero fazer a lei de Deus, mas encontro na minha carne, nos meus membros, uma outra lei que guerreia contra a lei, que quer fazer o certo e ganha. Mas ele fala, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que enviou o Espírito Santo. Por isso os que se inclinam para o Espírito fazem as coisas do Espírito, e os que se inclinam para a carne se tornam inimigos de Deus e são pessoas carnais. O que é se inclinar para o Espírito? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus e culto de consciência plena. Abrindo um parênteses, cuidado, meu irmão e minha irmã, com culto que quer aflorar em você apenas a parte sentimental que você tem. Eu sei que é uma parte importante, que afeta também a nossa razão. Não creio eu que exista uma razão plenamente pura depois do pecado, porque tudo acaba afetando de certa maneira, mas nós temos que tentar purificar a nossa consciência dos pecados. Mas existem cultos que é um culto da carne. Por exemplo, você vai pôr uma música, um funk evangélico. Ora, você viu no mundo que o mundo está fazendo e você quer fazer. É a sua carne que quer fazer. Mas aí você encontra um conflito que na igreja não pode, então vamos fazer um funk gospel, pronto. Você está adorando a Deus ou está cultuando a sua própria carne? Balada gospel, desligar a luz da igreja, ficar repetindo o mesmo som várias vezes, através dos nossos instintos. Um bom hipnólogo faz o que quer com a gente, cria em nós a sensação que quiser. Então, o que Cristo está falando, que o verdadeiro adorador é aquele que está em espírito, em consciência plena e em verdade. Não é uma pessoa que está emocionada por um ambiente que foi construído para emocionar. Mas pode ser uma pessoa que foi emocionada pela consciência de um Deus todo-poderoso na vida dela. E ela está o adorando dessa maneira. Aí sim pode vir as emoções. Porque serão emoções santas e nunca ao contrário. Através das emoções não se atinge a razão. Mas através da razão pode-se ter boas emoções. Espero que tenha ficado claro essa ideia de espírito como consciência. E aí eu vou concluir explicando aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está primeiro dizendo, ele está em Roma, prestes a ser condenado à decapitação por Nero, e ele vai para uma primeira audiência. E ele expressa a sua dor psíquica, porque o ser humano sente dores. E o ser humano é muito mais do que o animal, porque ele não é só instinto, o animal, o ser humano, ele também é razão. E quando se mistura instinto com razão, aí vira algo que nem os animais têm, angústia. O animal não sente angústia, ele sente sofrimento. Mas dizer que um animal está angustiado, não. Isso é próprio do ser humano. Acho que já comentei que Kierkegaard diz que o que define o ser humano do animal é a própria angústia, no primeiro vídeo que eu fiz.
É o ser humano que sente essa dor psíquica que Paulo está sentindo aqui, dizendo, olha, se ler a parte de cima, ler o capítulo todo, ele vai falar, muita gente me causou muitos males. E na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Só eu fiquei. Ele está desabafando a dor que ele estava sentindo, porque os irmãos de igreja que ele amava não foram visitá-lo, não foram assisti-lo na sua primeira defesa. Ele podia ter saído dali condenado à morte. E de repente ele se vê sozinho. Cadê Tito? Eu mandei Tito para um lugar. Alexandre o Latroeiro me causou muitos males. Ele, nos versículos de cima, ele está clamando, vem alguém depressa ter comigo. Traz João Marcos, eu quero conversar com alguém. Traga minha capa que ficou em Troade antes que venha o inverno, porque está ficando frio. Ele tem a corporeidade, ele sente frio. Ele sente abandono. Ele fala, traga os pergaminhos também. Ele quer ler, ele quer escrever alguma coisa, ele quer distrair a mente, mas ele sente o vazio do abandono das pessoas que ele gostava. Ele diz, olha, na minha primeira defesa, no momento que eu mais precisei, ninguém me assistiu. Ele está dizendo que doeu. E dói, meu irmão. Existir dói. Ser um ser humano é aceitar que teremos aflições e dores, conforme Jesus nos alertou. Acho interessante alguns argumentos abortistas. Não, eu vou abortar para livrar, porque ele vai nascer e vai sofrer. Eu sou pobre, tive ele cedo, não foi planejada a gravidez, então não é nem eu nascer, vai sofrer, então eu vou matá-lo no útero para livrá-lo do sofrimento. Mas é impossível livrar qualquer ser humano do sofrimento. É transformá-lo em um alienígena. Na verdade, você quer se livrar do sofrimento de ter que criar uma criança. Mas é impossível. Pode ser o maior milionário em um iate, ele sofre. Ele sofre as mesmas coisas que nós sofremos. Ele só tem recurso para maiores distrações. Ser rico não é pecado, mas dizer que o dinheiro tira sofrimento, não tira. Não cura câncer, não cura abandono. Não cura a angústia de ver um filho se enveredar no caminho das drogas, não cura nada disso. Os milhões não curam o ser humano do sofrimento. Então pode dizer, vou ter meu filho planejado, vai nascer num berço de ouro, então eu posso tê-lo, porque eu tenho muito dinheiro para livrá-lo do sofrimento. Não. É uma falácia abortista, anticristã, que o cristão não deveria cair. Mas uma pessoa que aceitou a Cristo Jesus pode sofrer igual Paulo sofreu, dizendo, na minha primeira defesa ninguém ficou, todos me abandonaram. Mas ele vai dizer, mas o Senhor, porém, assistiu-me. Isso é culto espiritual. Na consciência dele, ninguém, estava doendo o psiquismo dele, o lado animal, o lado homem, ser humano estava doendo. Mas o lado espiritual estava dizendo, o Senhor está contigo. Isso, o Senhor assistiu-me e confortou-me para que fosse cumprida em mim a pregação e que todos os gentios ouvissem o Evangelho. E assim eu fui livre da boca do leão. Na primeira audiência ele não foi levado à morte, ele vai morrer depois, numa segunda audiência. Mas na primeira audiência ele diz, Deus me livrou da boca do leão. Ainda que todos me abandonaram em espírito, eu estava adorando a Deus em espírito e em verdade. A minha consciência estava em Deus. Dói sim o lado humano, mas a consciência está em Deus. E a consciência plena que Paulo vai concluir é o seguinte, dizendo, o Senhor me livrará de toda obra má que há no meu corpo, que o diabo está tentando fazer, ainda que eu tenha que morrer, mas o mal não permanecerá em mim. E me salvará da morte? Não, porque ele já tinha dito antes que iria morrer, que já estava na hora da sua partida. Fazendo-me entrar no reino celestial. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
A consciência de Paulo era uma consciência em Deus. Pode doer, pode torcer, os homens podem te abandonar, você pode se angustiar, você pode estar deprimido, você pode estar todo arrebentado, mas o culto que Deus aceita é aquele culto que na sua consciência você sabe que Deus está com você. Pode não ter uma igreja para você frequentar, mas Deus está com você. A instituição pode te abandonar, mas Deus está com você. Tudo pode acontecer, mas Deus está com você. Sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco longo, porque é uma parte mais complexa falar de espiritualidade. Mas eu vou orar a Deus para que você tenha compreendido. Talvez algumas pessoas que me conhecem e sabem da minha trajetória estranham. Daniel, por que você está fazendo vídeos e por que você fala? Se você quiser me ajudar, é porque isso é algo legítimo. Para quem entende de vídeo de YouTube sabe que eu sou um analfabeto cibernético. Eu estou diante de um celular falando. Eu não sei colocar link na descrição, eu não sei fazer um apoia-se, eu não sei fazer nada. Eu sei que eu quero pregar a palavra de Deus. E eu sei que ela pode ter muito mais qualidade. E aí, para ter mais qualidade, os meus recursos são limitados. Então eu peço a sua oração para que os meus recursos do meu trabalho possam aumentar a minha receita e eu investir de graça para o Evangelho. Mas Deus sempre usou homens e mulheres que oraram, que pregaram e que contribuíram para que a obra de Deus crescesse. Então só se o Senhor estiver tocando no seu coração de verdade, racionalmente, pensa direito. Aí se você quiser ajudar para que o canal cresça, você pode ajudar. Mas os outros sempre me lembram, porque eu não lembro. Que você pode ajudar dando um like, pode ajudar como também, que os outros dizem, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, pedindo para um amigo se inscrever. Isso também depois pode dar uma monetização, coisa que eu também não entendo. O vídeo pode ganhar relevância. Enfim, existem maneiras de ajudar, se você compreender que é legítimo esse trabalho. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus.